Fala galera, beleza? Railando novamente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao segundo vídeo da série Meu Setup Gamer. Esse é a continuação do vídeo anterior, quem ainda não viu, tá aqui o card aqui em cima, onde eu apresentei meu Setup Gamer e expliquei os motivos que estão me levando a trocar o meu Laptop Gamer, que já tem uns bons anos de uso. Nesse segundo vídeo, eu vou explicar meu processo de pensamento e escolha entre continuar com o laptop ou voltar para um desktop, que eu não tenho há muitos anos. E eu vou aproveitar essa oportunidade para mostrar a diferença de valores entre Brasil e Portugal, tanto para novos quanto para usados, pois realmente eu estou indeciso se eu compro um computador novo ou um usado. Espero que vocês possam me ajudar nesse processo de escolha. Se você ainda não deu like, tá aqui a primeira oportunidade. Então, bora pro vídeo! Começando então por laptops, e eu vou começar pelos preços do Brasil. Então, eu quero analisar um laptop que eu tô com interesse em comprar aqui em Portugal, e eu quero comparar o preço do Brasil e Portugal para entender como é que tá essa diferença de valores entre o Brasil e Portugal, já que eu já vivo há bons anos aqui, eu posso estar um pouco desatualizado. Então, eu acho interessante estar acompanhando os preços também do Brasil. Então, esse Asus TUF Game A15, eu sei que ele tem versões anuais. Quando eu digo versões anuais, eu quero dizer que há diferença de memória DDR4 para DDR5, a RTX antigamente era 2050, 3050, agora já está no 4050, provavelmente já deve ter lançado a RTX da linha 5000 também para o TUF Game A15. Apesar disso, com base no meu orçamento, que não é dos maiores, que eu vou rondar aqui na faixa de R$5.000 no Brasil e na faixa de 700 euros em Portugal, eu vou tentar encontrar o hardware mais atualizado possível. Então, esse aqui, esse A15, um Ryzen 7, já traz memórias DDR5. Eu vou ficar mais atualizado na medida do possível, porque eu sei que a produção de memórias DDR4 está reduzindo, vai aumentar custos, etc. Então, esse aqui é um Ryzen 7 7435, com 8 GB de DDR5. 8 GB eu sei que é um problema, então já separei aqui uma aba para mostrar, comprando também 2 pentes de memória 16 GB, que senão vai ser passar vergonha em desempenho, já que eu tenho um laptop que, apesar de ter 5 anos, tem 2 pentes de 16 GB que eu fiz upgrade, então realmente eu sinto muita diferença se eu fosse para um de 8 GB hoje. E temos uma GeForce RTX 3050, que é uma placa mediana, vamos dizer assim. É uma mid que não vai passar vergonha, tá? Tendo em conta as limitações de desempenho de um laptop, né? O laptop você dificilmente vai conseguir ter o mesmo desempenho do desktop, mas e se você quiser ter um desempenho bem similar, você vai gastar um horror. Então tá, ele também não tem Windows, eu vou ter que comprar o sistema operacional, mas isso é bem mais barato de resolver. Então vamos olhar aqui rapidamente. Ryzen 7, memória 8 GB DDR5, vem com um SSD M2 de 512 GB e a tela é uma 15.6 de 144 Hz. O meu MSI Alpha 15, ele tem uma tela também IPS de 120 Hz, uma tela excelente. Essa daqui então deve ser ainda melhor. Então vamos olhar aqui. Pronto, ó. Ele vem com 8 GB, eu iria remover esses 8 GB e colocar 2 de 16 GB. Ele já vem com SSD, depois eu comprava um outro SSD de 1 TB, por exemplo, porque 512 GB já é muito pouco. Vem várias entradas 3.2, Bluetooth 5.3, é um laptop muito bonito. Achei bonito, viu? Tá lindo. Então, R$5.000. Mas eu disse, eu tenho que fazer a atualização de memória. Já separei aqui na própria Kabum. E temos aqui um pente de 16 GB da Kingston Fury Impact de 5.600 MHz, porque é o máximo que ele aceita, a placa-mãe desse laptop. Só que é um CL40. Não é muito bom, mas me dá uma ideia de valores. E tá por 430, sendo que eu tenho que comprar 2 pentes. Então bora aqui calcular. 5.000 mais 430 mais 430. R$5.860 para um laptop muito bom. Uma placa de vídeo que também vai me deixar despreocupado por alguns anos, mas eu estou indeciso entre comprar um novo e um usado. E se for usado, tem que estar em garantia, claro. Então eu olhei rapidamente só para ter ideia dos valores no Brasil, então eu acredito que eu achei o mesmo, que está aqui à venda. TUF Game A15 com a mesa RTX 3050, com a tela 144 Hz, então eu imagino que seja o mesmo, inclusive com 8 GB de memória, tendo que atualizar. E ele está por R$4.000. O vendedor não menciona nada sobre ter garantia ainda, então vamos supor que não tem. Para mim estaria fora, mas já dá uma ideia dos valores dele de usado, porque não deixa de ser um laptop extremamente competente nessa faixa de preço. Tá, vimos agora o Brasil e bora ver aqui os preços em Portugal. Já em Portugal eu escolhi o site da PC Componentes, que é uma das grandes lojas, como falando de peças gamers, e temos praticamente o mesmo laptop, mas com mais memória RAM. Ele já vem com 16 GB. Apesar de tudo, não vai funcionar a minha ideia. Eu vou explicar já por quê. Vamos lá. Ele tem o mesmo Ryzen 7 7435, tem 16 GB de memória RAM, o que me permite já usar por algum tempo sem nenhum grande problema, para depois poder atualizar com 32 GB, que foi o caso do meu MSI. Ele vinha com 2 pentes de 8 GB, que é o caso aqui, e eu troquei por 2 de 16. Tem também 512 de SSD, que não é a versão do Brasil, mas esse daqui tá com um ano atualizado, já tem o RTX 4050, que já dá, uma sobrevida melhor para ele. Deixa eu ver aqui uma coisa mais de informação sobre ele. A tela é a mesma, 144 Hz, 2 pentes de 8 GB. O grande problema é que eu teria que comprar da mesma forma 2 de 16. O custo eu vou ter que somar com a memória em breve, mas assim, daria para usar por um bom tempo. Eu tô tentando fechar um orçamento por volta dos 700 euros. Eu sei que vai ser difícil com peças novas, por isso que eu tô cogitando também usados, que estejam em garantia. A placa de vídeo da RTX 4050 é de 6 GB, eu esqueci de olhar isso no Brasil. Então tá, 737 euros. E esse vem com teclado espanhol.
Esse já é um pouco problemático, porque temos o nosso teclado PTBR, temos o PTPT, o do espanhol já é um pouco diferente. Eu uso o meu laptop sempre com um teclado, que eu trouxe um teclado mecânico do Brasil, então não seria um problema a princípio, né? Mas isso aqui é ruim. Também não vem com sistema operacional, teria que comprar o Windows. Deixa eu ver se eles têm a versão português. Temos versões bem mais caras. Esse aqui é usado até, consertado. E esse aqui, porque ele tá tão mais caro? É o mesmo laptop, mas apenas devido ao teclado. Não, também é teclado espanhol. Por que ele tá tão mais caro? É a mesma RTX 4050, a mesma memória. Também não tem Windows. Bem, esse daqui é o conhecido engana trouxa, então? Porque não entendi. Enfim, é uma opção. Eu tô vendo aqui faixa de valores. Provavelmente eu acharia esse laptop com teclado PTPT não muito mais caro que isso. Temos, da mesma forma que temos comparadores de preço no Brasil, como o Zoom, temos aqui o quanto custa. Vamos ver aqui se eu acho com teclado português para ter ideia, só na mesma faixa de valor, porque realmente eu tô tentando ficar nessa faixa. Ó, esse daqui provavelmente já tá por 800, mas deve ser já com teclado PTPT. Vamos olhar aqui nesse novo atalho, ver se é PTPT. Vamos lá se ele informa alguma coisa. Não informa nada. Não, fala assim, layout PT, pronto, 800 € já é um pouco mais caro, mas enfim, né, dá para ter ideia dos valores. E as memórias, né? Não precisaria para agora, mas iria precisar. Até porque se eu pegar o valor do Brasil com as memórias, provavelmente ia dar os 800 € aqui do quanto custa, que já vem com 16 GB. As memórias aqui, 2 de 16 GB CL40 da Kingston Full Impact, a mesma memória que a gente olhou no Brasil, só que aqui já tá um pack de 2, né? Então 127 €. Então temos duas possibilidades aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir outra calculadora. Então, se for com a versão teclado espanhol, 737, e se precisar colocar a memória logo de cara, 864 €. Vamos ver como é que tá valendo, 864 € em reais, 5.400, pouco mais barato. Se eu, ao invés disso, eu for para a versão que já vem 16 GB e depois fazer upgrade, fica 927 e vai passar do valor do Brasil. Não, ficou a mesma coisa, eu achei que iria passar. Ok, então 927 € seria já comprando a versão com teclado PTPT, com 2 pentes 16 GB, ficaria 5.815. Então tá igual ao valor do Brasil, mas aqui eu levo uma 4050, né? Eu já tô um pouco mais atualizado, beleza, só que aí meu orçamento da faixa de 700 está quebrando todo. Mas eu também procurei usados. Vamos olhar aqui o OLX de Portugal. Eu achei esse aqui é um pouco inferior, porque o vendedor já informa que é um Ryzen 5. Ele só colocou essa única foto, não ajuda muito, mas lembra a versão do Brasil. Ryzen 5 é um 7535, 16 GB de RAM, ou seja, né, provavelmente 2 de 8 GB, DDR5 também, e a RTX 3050, aquele valor lá do Brasil. Já vem com Windows, não gasta menos. Então, olha, 570, detalhe, ainda tem garantia. Esse aqui já tem um custo-benefício bem melhor, porque, vamos lá, 569 € em reais, 3.600, botar assim, 3.600 reais para um Ryzen 5, 2 pentes de 8 GB com RTX 3050. Então, olha, dá no meu orçamento e ainda conseguia trocar as memórias. Então, salvei esse daqui, porque, como eu disse, eu tô indeciso entre laptop ou desktop. Então, eu acho que é isso para laptop. Vamos agora ver desktop. Eu tô realmente indeciso entre a portabilidade no laptop, sabendo que eu vou ter um desempenho inferior, ou ter mais desempenho pelo valor pago, ainda mais com o meu orçamento mais limitado dessa vez. Porque o meu laptop, na altura, em 2020, foi 1.000 €. E eu não tô podendo gastar 1.000 € agora. Eu tenho que tentar ficar nessa faixa de 700 €. Então, achamos uma opção boa, aquele ali usar de 570, ou até mesmo a nova de 800 € no layout PTPT, para ter 3 anos de garantia, que é o tempo de garantia daqui de Portugal. Lá no Brasil, o tempo de garantia é só 1 ano, a menos que tenha mudado. Então, vamos agora para desktop. Para desktop, a gente tem bem mais opções. Temos computadores montados, que eu sei que não é a melhor opção, mas geralmente entrega o melhor custo-benefício nesse início, para depois você provavelmente ter que atualizar a fonte, que eles geralmente colocam uma fonte de baixa qualidade, que pode impactar na durabilidade dos componentes. Então, eu vou avaliar rapidamente alguns computadores montados, e depois eu vou fazer uma análise de peça a peça, mas eu não sei se com peça a peça eu vou conseguir fechar esse orçamento. Então, se vocês tiverem dicas, por favor, compartilhem comigo. Então, eu tô aqui agora no site da Upshout, outra grande varejista de PCs no Brasil. Deixa eu limitar aqui esse orçamento, né? Tentar botar aqui na faixa de 5.500, pronto. Vamos ver o que aqui aparece nesse valor, né? Com os preços atuais de placa de vídeo, tá tudo tão difícil. Intel não, por favor. Intel morreu. AMD, vamos filtrar aqui para AMD. Tá melhorando um pouco. E agora, deixa eu ver aqui no filtro. Eu vou colocar maior valor, só para ter ideia. Geralmente vai ser o melhor orçamento nessa faixa de valor, com maior valor. Eu acho que sim. Olha aí. Temos aqui opções com a torre gabinete aqui aquário, as mais tradicionais, né, com a estampa de vidro. Temos aqui Ryzen 7
i7 com a 7600 e essa RTX 3060. Eu vou abrir aqui os dois, vamos olhar rapidamente a configuração. Processador Ryzen 7 8600F, placa-mãe Asus A620M DDR5, como eu disse, se for DDR4 eu já não vou comprar. Eu quero pegar o mais atualizado possível para futuros upgrades, até porque se for para desktop é mais fácil ainda fazer atualizações de hardware. Então é uma micro ATX. Eu não gosto muito de micro ATX, mas nesses valores em PC montados, a maioria das lojas coloca uma micro ATX que é mais barata. Tem gente que prefere para ter tudo mais compacto, eu já prefiro uma maior. Nessa placa-mãe eu acredito que eu não tenho Wi-Fi embutido, teria que comprar uma placazinha porque onde eu tô aqui, minha mesa não tem como, para puxar o cabo seria que ser muito longo. Um pente de 16 GB seria comprar outro pente, beleza? 1600 MHz já tá melhorzinho. E uma SSD de 512. Tá, esse tá 4700. A placa de vídeo é uma 7600 e 8 GB. Se eu puder evitar 8 GB seria melhor. Mas porque cada vez mais os jogos hoje em dia, com a textura tão carregada quanto 12 GB eu acho que seria um mínimo. Ok, deixa eu ver a configuração completa. É uma fonte Mancer Thunder 500 watts, 800 plus bronze. Não vai te adicionar da noite pro dia, até porque tem garantia, mas é algo que tem que ser trocado. Então logo a garantia finalize. 4.800. Vamos ver quanto é que tá um pente a mais de 16 GB. 16 GB DDR5. Vemos aqui quanto é que tá o valor. R$340. Então vamos lá resetar a nossa calculadora. Então vamos lá, preços Brasil. 4.800 arredondando, mais 340, se não estou enganado, 5.100. 5.100, 32 GB, trocaria a fonte daqui a um ano, mas tá bem mais barato que o notebook. 7.600, 8 GB, que é um pouco triste, mas é mais satisfatório 8 GB. Em compensação com o laptop seria de 6 GB, né? Podendo ser uma 3050 ou 4050, que vai ser uma concorrente aqui da 7.600 de toda forma. A Nvidia provavelmente vai ter performance melhor em alguns jogos, acho que a maioria deles, mas também não vai ser uma grande diferença. Vamos ver esse outro aqui. Esse aqui é um Ryzen 5 7600, que é um ótimo processador já. Um ótimo processador custo-benefício, na minha opinião. Já também com suporte DDR5, ó, é um 16 GB DDR5, SSD 400, RTX 3060 12 GB. Esse daqui já tá melhor. Esse daqui eu acho que já seria a minha opção. Ok, vamos ver a configuração completa aqui. Ryzen 5 7600, a mesma placa-mãe micro ATX, a mesma memória. SSD eu acho que o outro é outra marca, mas enfim. Agora sim, a placa de vídeo aqui chama mais atenção. Uma 3060 de 12 GB, eu já diria que é mais a prova do futuro. Ok, a mesma fonte. Ok, teria que adicionar outra memória e uma placazinha de rede para Wi-Fi no meu caso, mas enfim. E o valor é o mesmo, 5.100. Eu iria com esse. Vou até fechar o outro. Cadê? Claramente eu iria com esse daqui. Vamos ver agora aqui os preços em Portugal, o que é que eu acho nessa faixa aqui também de até 5.000, no caso convertendo aqui por uns 700 e poucos euros. Vamos olhar aqui também na PC Componentes, tentar filtrar por AMD também. Vou colocar aqui por mais barato, mas eu acho que vai vir muita porcaria sem placa de vídeo. Mas logo eu chego nos valores que eu quero. Até já estamos chegando em 700 na próxima página. Eu quero só realmente uma torre, eu não preciso de monitor, nem de acessórios, mas preciso de alguma placa de vídeo. A grande dificuldade é essa. Temos aqui esse aqui, que é uma 3050, esse 6600, não, eu tentaria pegar para menos de uma 7000. Não tem nenhum concorrente AMD aqui nessa faixa de valor. Então vamos lá, Ryzen 5 5500, esse daqui eu não gostei muito, né? 16 GB, 1 TB SSD, tem um SSD maior que as versões do Brasil. Vamos olhar aqui, DDR4, tchau. Vou olhar aqui na Global Data, já que eu não estou tendo muita sorte com as configurações do PC Componentes. Então, computadores gamers, estão todos um pouco mais caros. O mais barato deles é 800 e alguma coisa, 880. Uau, mas já é umas 50, 60, 32 GB, Eu acho que já compensa, porque eu teria que colocar memória também. Uma micro ATX de cara aqui pelo tamanho, uma RTX 5060 já está na geração bem mais atual, 32 GB DDR5, 1 TB de SSD, Ryzen 5 7500F, olha, tá bom. Sabendo que se fosse com 700 eu teria que pegar uma memória, né, também. Pelo menos esse chipset da versão do Brasil, uma A620M, 2 DDR5 já com 6.000 MHz, RTX 5060 de 8 GB, ok, 8 GB é mais atual, fica na memória. A fonte também já é um pouquinho melhor, pelo menos em watts, né? É uma bronze também, que nem aquele setup do Brasil, mas vem mais watts, provavelmente cada placa de vídeo mais recente. Ok, já achei melhor essa opção aqui, 880. Para desktops usados eu não tive muita sorte. Na verdade eu achei vários, mas todos com arquitetura, né, de DDR4, e eu nem vou cogitar isso. Todos com Ryzen 5000 e pouco. Alguns até com versões muito boas, mas aí quando eu encontrava, por exemplo, um X3D, aí já passava ou se aproximava de 1.000 euros, eu já passava. Então, a minha ideia fazendo uma mudança para desktop seria pegar algo como um Ryzen 5 mesmo, isso aqui é uma excelente opção, ou até um 7600,
que vai ser muito similar, né, a Performance 7500F, 7600. Eu acho que até da minha esposa também é um 7500F, 32 GB também, só que é um 4060. E no futuro fazer uma atualização, porque provavelmente a fonte que vem nesses montados já não é de alta durabilidade, não é nenhuma Gold, por exemplo, e eu teria a possibilidade de fazer atualização de placa de vídeo, tudo. E também um processador, por exemplo, se eu pegasse um Ryzen 5 7600, já com arquitetura M5 DDR5, eu poderia fazer um upgrade no futuro, já com um 7800X3D, que me daria uma baita performance, né? Agora vamos olhar aqui montando para ter ideia, mas acho que vai ser difícil chegar nesse orçamento. Então bora lá, montando com peças novas. Já vi que é impossível chegar nesse orçamento, mas da mesma forma que temos sites no Brasil que podemos montar nosso hardware e ver opções mais baratas em diversas lojas e comprar, ou até mesmo comprar direto todas as peças já para vir montado, como a Pichau acho que faz. E aqui também temos opções para utilizar na Europa. Então, o que é que eu escolhi para esse setup aqui? Um Ryzen 5 7600. Por que não 7500F? Porque o 7600 vem com uma placa gráfica embutida, que poderia me permitir montar um PC sem uma VGA dedicada mesmo e depois fazer o upgrade só para entrar dentro do orçamento. De placa mãe, eu já peguei não um A620, mas uma B650, que é bem melhorzinho, com Wi-Fi e também ATX. Para não ser micro ATX, eu acho mais fácil, além de ter mais espaço de memória, você tem mais espaço para qualquer coisa que você tenha que alterar ou até mesmo fazer a limpeza, né, manutenção. Pente de memória, 2 pentes de 16 GB DDR5 já com 6000 MHz e um SSD de 1 TB da Western Digital Green PCI Express 4.0, que é compatível com essa placa-mãe, ela não é compatível com 5.0. E de placa de vídeo, eu coloquei duas opções aqui porque são na mesma faixa de orçamento. Uma 7600 XT 16 GB. O fato de ter 16 GB ajuda na textura dos jogos, mas eu sei que a Nvidia vai ter, no nível de concorrentes, vai ter um melhor desempenho. E tem também aqui, minha segunda opção seria uma RTX 3060 de 12 GB. As duas estão nessa mesma faixa de valor. Eu adicionei aqui as duas, ele colocou a Radeon, provavelmente porque eu selecionei primeiro. Coloquei uma torre das mais genéricas possíveis, 57 GB, que já vem com algumas fãs RGB, que para mim nem importa muito se é RGB, que importa ter as fãs para ter boa ventilação. E uma fonte Gigabyte 650 W Gold, né? Bem, só que tem um problema. Esse orçamento deu um total de 964 euros, passando muito do orçamento, até porque se eu pegar algo de 700 e pouco mais memória, vai ficar 800 e pouco. Até aquele PC montado da Global Data, ele está por 880, já com tudo, né? Poderia usar quando estiver se aproximando mais do fim da garantia. Na garantia é 3 anos aqui, então pelo menos na metade dela trocar a fonte só para, né, ter algo para me dar mais confiança, porque a gente sabe que fonte de baixa qualidade acaba não durando muito e danificando os componentes. Em compensação aqui eu teria uma micro ATX, uma torre pequena, preferi torres grandes, mas enfim, temos aqui um 880 e montando tudo, pegando peças melhores. A placa de vídeo aqui era uma 5060, né? Então 8 GB, mas mesmo assim já é uma 5060. Então acho difícil esse setup por peças bater aquele ali, mas eu teria peças no geral de melhor qualidade, podendo trocar a placa de vídeo, né? Já que eu vou pegar um 7600, eu posso deixar comprar a placa de vídeo daqui a alguns meses. E aí eu já fico 612, já fica melhor, podendo pegar essas peças novas e eu mesmo faço a montagem e procurando uma placa de vídeo usada, que tem várias opções aqui no LX Portugal. É uma coisa que eu tô tentado a fazer. E vamos comparar aqui o valor então em real. Então a opção em real com a memória deu R$5.140 uma torre, né, desktop. E vamos comparar agora esse aqui. Então 880 euros em reais, por enquanto é o favorito, já dá 5.500. Aqui eu não precisaria fazer upgrade de memória porque ele já vem com 2 pentes de 16 GB. Dessa vez ficou mais barato no Brasil. E aqui eu tô, né, já esse valor já é com 2 pentes de memória de 16 GB. Quanto à placa de vídeo, eu já me esqueci qual era na Pichau. Era uma 3060, uma 3060 comparado a uma 5060, é justificável, né, ou ser mais caro em Portugal. Bem justificável, na verdade, que a gente sabe que placa de vídeo hoje em dia é ouro, né? Mas agora bateu a curiosidade de saber quanto é que tá custando uma 5070, já que é uma, né, placa de vídeo hype do momento, cara que só. Então eu quero ter ideia de quanto é que tá custando aqui em Portugal e no Brasil. Deixa eu olhar primeiramente no Brasil. Ok, então R$4.300, R$4.500, que dá equivalente a quanto? R$4.300 em euros, 685 euros. Uau! Placa de vídeo é muito cara, né? Bora olhar aqui para ver quanto está custando nesse site da Global Data. Nvidia 5070. Olha, tá bem parecido. 12 GB aqui também, ó, 640, que tá com o melhor preço. Essa de 12 GB está um pouco mais cara, como também teve exemplos no Brasil mais cara, aqui já é a TI, ó, 1.050 euros. Então essa 640, quanto tava? 685. Tá mais barato em Portugal. Pouca coisa mais barata. Provavelmente também vai ter opções mais baratas que o site da Pichau no Brasil, como vai ter opções mais baratas
que o site da Global Data em Portugal. Isso é óbvio, não dá para eu comparar todas as versões, porque senão eu ia gastar todo o tempo do vídeo. Só mesmo para ter ideia. E vamos olhar aqui o meu sonho de consumo. Ryzen 7 7800X3D. Quanto é que tá custando essa belezura? 380 euros. Faz um preço de uma placa de vídeo, mas sim, indo para a plataforma M5 para desktop, o meu objetivo futuro para fechar ela setup vai ter um 7800X3D. Opa, não, NVIDIA. Vamos olhar aqui quanto é que tá no Brasil. Vamos tentar fazer uma procura aqui. 7800X3D, 2.500. Uau, acho que tá bem mais caro que no Brasil, né? 2.450. Vamos olhar aqui. 2.450 reais em euros, 390 euros. A mesma coisa, um pouco mais barato em Portugal. Aqui, quando eu vejo esses valores muito altos no Brasil, eu fico espantado. Mas, como eu disse, eu já tô morando aqui há alguns anos. Apesar de frequência no Brasil, eu tô meio desatualizado dos valores. E aqui, por curiosidade, pronto, procurei por um X3D. Aqui já até acabou com a 5070. Vamos ver, então, um setup, como dizemos aqui em Portugal, topo de gama, né? O que tem de melhor. O Ryzen 7 7800 X3D, 32 GB, provavelmente deve ser 6.000. Uma MSI Motherboard Mag B650 com Wi-Fi, lindo demais. Tá lindo. Um water cooler aqui, não, é uma torre média, eu acho. Essas fãs no topo, duas no topo, uma ali na saída e duas na entrada. Parece um mid tower, mas parece tão pequeno, acho que pelo tamanho da placa de vídeo, né? Porque não é gigante. RX 9070 XT Pure 16 GB DDR6, 2.000 euros. É caro. Tá totalmente fora do orçamento. Beleza, beleza. Vamos ver quanto é que tá então aqui um topzera no Brasil. Aqui no site da Pichal tá difícil pegar uma com 7800 com a VGA da série 9000. Muito bonito esses gabinetes aquário. Esse aqui abre até na frente, sim. Bonito demais, né? Que demais! 11.000 reais. A configuração deve ser parecida mesmo. É mais a placa de vídeo, né? Aquele lá, 9070, 16 GB. Esse aqui é uma XT, né? Lá é 90, também é XT, inegavelmente. Ela tá mais barato no Brasil, com toda certeza. Porque 2.000 euros vai dar mais de 12.000 reais. Conclusão, os preços no Brasil e Portugal são semelhantes. Vai ter algumas vantagens em um lado, vantagens em outro. Geralmente, pelo que eu tô percebendo, os hardwares aqui em Portugal estão um pouco mais atualizados. Provavelmente para tentar manter um preço mais baixo no Brasil. Não sei realmente os motivos. Então, fechando aqui, né? Eu vou tomar uma decisão. Meu próximo vídeo já vai ser com a decisão. Eu tenho que adiantar. Eu estou mais tentado para um desktop, mas eu tenho que fechar esse valor. Eu quero ficar nessa faixa de 700 euros, porque senão, para futuros upgrades que eu quero fazer, vai ficar muito pesado pegar um já todo completão, como eu quero hoje, não vai dar. Portanto, eu teria que fazer em partes, né? Atualizando no futuro provavelmente vindo uma fonte de baixa qualidade, trocar por uma fonte Gold, trocar, dependendo se vir uma placa de vídeo ou não, se eu comprar uma versão sem placa de vídeo, comprar uma placa de vídeo. E um processador, focaria no Ryzen 5 mesmo, para fazer um upgrade com um 7800 X3D, que eu diria que é um dos melhores custo-benefício pelo desempenho que ele entrega hoje. E é isso, eu aceito muitas opiniões, porque eu tô realmente perdido aqui, principalmente pelo fato de eu não ter montado o computador em vários anos, então estou um pouco desatualizado. Eu acompanho sim alguma coisa de tecnologia, mas provavelmente eu vou ter seguidores que vão estar com muito mais conhecimento que eu, que podem me recomendar um hardware, e eu tento encontrar aqui mais opções em Portugal. Se eu posso comprar algumas peças novas, outros usados e montar, também é uma possibilidade, portanto que eu fecho nesse orçamento. E para finalizar esse vídeo, se você ainda não deu um like nesse vídeo, tá aí a segunda oportunidade, e eu aproveito para pedir que você comente com sugestões para mim, compartilhe esse vídeo, e eu quero agradecer mais uma vez quem ficou aqui até o final, e até a próxima!